Muito bom, Beepers, Tribers. Vamos aqui para uma aula do curso de IA, mas que não é sobre IA, porque não adianta nada você ter a melhor ferramenta, a melhor LLM, fazer roteirizações, mapas mentais, transcrever consultas, arrumar seu consultório de uma forma super tecnológica, se você não consegue ajustar o seu próprio tempo. Não há nada mais valioso hoje, em 2025, do que gestão de tempo. O que você faz com essas 24 horas que são iguais para todo mundo? Privar sono não é uma opção. Privar sono mexe no sistema chamado linfático, mexe em aquaporina, prejudica a concentração, memória, aumenta a doença neurodegenerativa. Ou seja, preservando o seu sono e a sua qualidade de vida, quais são as técnicas que você pode fazer para melhorar o seu desempenho? Então vamos lá, isso aqui vai ser uma abordagem vista pela psiquiatria com várias técnicas e aqui, como eu quero preservar o seu tempo, vou fazer de uma forma rápida para que os conceitos gerais fiquem na sua cabeça e você vá se aprofundar em alguma das técnicas que eu vou apresentar aqui para vocês. Muito bom, pessoal. Então, meu nome é Luiz Gickman, eu sou médico psiquiatra. Aqui é o curso de IA do grupo BIP, MediIQ Tribe MD, que é um grande ecossistema, né? Aqui esta aula foi feita no estilo grafite e lá no curso de IA a gente ensina como fazer isso para vocês, mas essa não é a intenção agora. Entendam que o grupo Tribe MD é um grande ecossistema de saúde, desde pesquisa clínica, knowledge, conhecimento, academy, com vários outros players no mundo. Mas vamos ao que interessa. Qual a agenda da apresentação de hoje? Desafios da medicina moderna, impacto de uma gestão, pilares fundamentais, técnicas específicas, aplicações práticas dentro de plantão, consultório e pesquisas e como a gente pode colocar isso em prática. Então, o que a gente tem que checar aqui? Quais desafios, quais impactos, quais os pilares, como você faz com que isso entre na sua vida. Não adianta você ver uma aula legal, bacana, bonitinha, mas se você não põe aquilo em prática. Então, a minha ideia é fazer com que você, saindo daqui, já vá lá para começar a implementar alguma das técnicas, a que mais se encaixar com você. Eu posso dizer que eu já te testei todas e no final eu falo qual a que eu mais gosto, tá? Então, pense o seguinte, pessoal. Tem uma série de tecnologias em constante evoluções aqui para a gente. A gente tem métricas de produtividade que a gente, dentro do mundo corporativo, chama de KPI, né? Então a gente tem que atender mais gente em menos tempo, tem que produzir mais, tem que ter um desempenho bom. A gente não pode comprometer qualidade, ou seja, se simplesmente diminui o tempo sem mudar nada durante a consulta, você não estando mais efetivo, com certeza o cuidado vai cair. A gente tem que se adequar a tudo que está saindo, então ferramentas novas. Claro que fazendo aqui um jabá, né, o nosso Tribe Media Assist, o antigo bipassistant.com.br, que é um prontuário que tem uma série de ferramentas de IA, de transcrição, de ajuda na sua consulta, mas é uma ferramenta, de alguma forma você tem que aprender. E esse aprendizado sempre leva um tempinho, a gente tenta facilitar, mas você tem que fazer com que os softwares de gestão, desde o Microsoft Word, PowerPoint, Excel, lembra, um dia você não sabia usá-los, né? Na década de 90, 2000, 2010, hoje é uma coisa comum, mas em algum momento você teve que parar para aprender. Os pacientes esperam coisas da gente, então eles têm expectativa de resposta imediata, eles mandam um áudio de 10 minutos que mais parece um podcast, eles querem a receita no momento que eles lembram que acabou a sua medicação, fora do horário de trabalho. Isso vai gerando uma carga, um burden em cima da gente. E aí o nosso equilíbrio vida e trabalho vai ficando cada vez mais comprometido. A gente tem dificuldade muitas vezes de separar um bloco do outro. Por quê? Porque esses meios de comunicação são fluidos, eles vão invadindo o nosso espaço vital, né? O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Meta, o Instagram, o TikTok, todos eles vão entrando na nossa vida pessoal e quando a gente vê, a gente está tomado. Então eu tenho demanda administrativa, sobrecarga de informação, o que a instituição espera da gente, o que o paciente demanda da gente, e isso tudo vai fazendo com que a gestão de tempo da gente fique cada vez mais complicada. E aí a balança vida e trabalho vai começando a ficar trabalho e trabalho. E aí a coisa começa a aparecer. E não é por causa ao acaso que tem aqui um psiquiatra falando numa aula de gestão de tempo, porque isso é tão importante, mas tão importante que se você não cuidar bem disso, automaticamente em algum momento a gente vai estar cuidando de você, porque isso vai gerar uma carga emocional enorme. Por quê? Uma má gestão do tempo vai levar a um burnout profissional. Burnout não é um diagnóstico psiquiátrico, é uma relação entre o indivíduo e
o seu ambiente de trabalho. Tá, legal, mas o que é isso? Vai gerando aquele esgotamento físico e mental, a sobrecarga constante, falta de período adequado de recuperação. Qual a diferença de uma depressão, por exemplo, e um burnout? Na depressão, eu saio daquele ambiente e continuo doente. No burnout, ele está relacionado ao trabalho. Então, no final de semana, no feriado, existe um alívio, uma melhora daqueles sintomas, mas o ambiente, e normalmente são pessoas perfeccionistas, que entregam demais, que querem sempre o melhor, que se exigem por resultados, elas vão adoecendo normalmente nesse ambiente. Mas aqui não é uma aula de burnout, estou falando da consequência final de você não gerir bem o seu tempo. Você vai deteriorar as relações familiares, sociais, porque você não tem tempo de qualidade, não tem presença. Uma das minhas mensagens automáticas dentro do WhatsApp é exatamente falando todo o fluxo de informação. Quer falar com a secretária em tal lugar, quer falar com a assessoria em tal lugar, quer marcar aula em tal lugar, quer pedir receita em outro lugar, quer falar se é meu amigo e quer que eu responda, etc. Fala de tal jeito comigo. Ou seja, a gente tem que melhorar e fazer com que as pessoas entendam que existe um fluxo para a gente conseguir dar conta daquilo que a gente tem que dar. A gente está em vários papéis muitas vezes, principalmente quem é da área de saúde, exercendo vários papéis ao mesmo tempo. E a mulher, então, você soma isso o fato dela ser mãe. E aí ela tem a carga do trabalho de mãe, a carga do trabalho muitas vezes doméstico, acumulado com todo o resto da carga de fora. Hoje os pais melhoraram? Com certeza. Mas ainda existe uma demanda enorme e uma pressão muito grande. E isso na nossa área médica pode levar a aumento de erros médicos, falha no diagnóstico, eu estou com pressa, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, e a medicina vai exigindo esse equilíbrio entre dedicação profissional e autocuidado. A gente fala um sacerdócio, mas olha, tem limite, é uma profissão, e assim que a gente tem que estar bem para poder cuidar do outro. É como no avião, você primeiro coloca oxigênio em você para poder colocar na criança que está ao seu lado, que senão morre todo mundo. Então, se a gente não equilibrar, as consequências vão vir. E aí o que acontece? Saúde física comprometida vai gerar aumento de doenças cardiovasculares, alterações, problemas no sono, comprimento do sistema imunológico, questões muitas vezes ligadas à capacidade de raciocínio, concentração. Nosso córtex pré-frontal, dorso lateral, por exemplo, ele vai ficando com mais dificuldade de prestar atenção e fazer as suas tarefas, suas funções executivas. A gente vai ficando mais ansioso, a gente pode se deprimindo, a gente pode muitas vezes ter um impacto direto na nossa capacidade de tomar decisão. Ou seja, a gente está indo com ATP e a energia para um outro lugar do cérebro que não seria aquele que estaria num ambiente saudável. E aí a família vai sofrendo, o ambiente vai sofrendo, o seu atendimento vai sofrendo. Então olha só, erros médicos, insatisfação, problemas físicos, conflitos, isso é uma realidade, infelizmente, na vida do médico. Infelizmente, nós, médicos, temos mais doenças psiquiátricas do que na população em comum. A taxa de doenças psiquiátricas é maior, o risco de suicídio é maior, o adoecimento é maior. Ah, Luiz, é o cavaleiro do caos? Não, tem solução para tudo. Então vamos começar a traçar esses pilares, né? Os 12 pilares. Para gerir tempo, você precisa de alguma forma passar por isso aqui. O cara que gere muito bem por natureza faz isso sem saber o que está fazendo. É algo meio que natural, mas tem técnica para melhorar. Sempre tem um jeito de você aprender a mais, e conhecer é um dos melhores exemplos de sabedoria. Os polímatas, eles estão sempre estudando um assunto novo, e é isso que a gente quer transformar você num estudioso padrão. Então, defina a prioridade. O que é impacto de maior? Qual é o maior impacto na sua prática, na saúde dos pacientes? O que é urgente? O que é importante? Onde esforço vai realmente fazer a diferença? A tal de Pareto, né? Os 20-80 ou 30-70, né? Onde 20% do seu esforço vai dar 80% do seu resultado. A gente tem que planejar estrategicamente, reservar um espaço da semana para planejar o nosso dia, né? Isso consegue fazer com que eu já saiba onde vai estar o problema, onde eu vou enroscar, onde eu posso distribuir tarefas, delegar, reduzir estresse para não ser pego de calças curtas pelo imprevisto. Organizar meu ambiente, né? Então, sujo falando mal lavado, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou bagunceiro, mas eu faço com que aqui, olha, o meu mundinho, eu tenho 9 telas aqui, 10 telas ali, aliás, tem mais uma. Tá? Mas que elas estejam organizadas, prontas, por exemplo, no momento da gravação, onde eu ligo o meu OBS, ligo o meu PowerPoint, aponto as câmeras e começo. Isso me poupa tempo na repetição, isso me ajuda a seguir esse caminho. Então, olha só, você vai perder menos tempo com aquilo que está lá bagunçado. Você fala muitas vezes para o seu filho, para sua filha isso, mas você tem que pôr na sua vida também.
Faça delegações eficientes. Que tarefas que outros membros da sua equipe podem fazer? Isso não quer dizer que você é braço curto, preguiçoso ou qualquer outra coisa, mas quer dizer que você vai gerir quem sabe fazer melhor o quê, quem pode fazer o quê, e aí você vai gastar o seu tempo, a sua expertise, aqueles anos todos de treinamento que você teve na faculdade, naquilo que é nobre, que é o atendimento médico. Tem coisas burocráticas que, tudo bem, se não tiver ninguém para fazer, vai ser você. Hoje tem a IA que pode te ajudar muito, e a ideia do curso IA é exatamente isso. Se eu olhar o que eu produzo hoje, com certeza absoluta, eu estou fazendo 10 vezes mais do que eu fazia há 10 anos. Sem me estressar 10 vezes mais. Por quê? Porque a produtividade aumenta, a capacidade de fazer, por exemplo, uma aula como essa é muito maior. Eu vou eliminando desperdícios, ou seja, que atividade que não agrega valor à minha prática, ao cuidado com o meu paciente, né? Reunião desnecessária, reunião para marcar reunião, reunião que poderia ser e-mail, processo burocrático redundante, LME, todas essas questões elas podem ser automatizadas e é isso que a gente vai ensinar para você. Bloco de tempo dedicado, né? Aqueles períodos específicos para aquelas tarefas meio semelhantes. Então, atendimento, procedimento, trabalho administrativo. Se você ir bagunçando cada hora um deles, o que vai acontecer? Você nunca está focando, você demora para pegar no foco novamente. Então, se você fizer em blocos, você vai aumentar a sua capacidade de resolver problemas. Limite de tempo para consulta. Qual o cronograma realista para cada tipo de atendimento? Você vai gastar de fato só 30 minutos com aquele paciente ou você já sabe que ele vai demandar 1h30? Você vai encavalar 3 pacientes naquele 1h30 ao invés de atender um que deveria ser mais complexo? Um retorno é diferente de uma consulta nova? Então a gente tem que comunicar claramente a duração para os pacientes e manter eles disciplinados, ou seja, o meu horário é daqui até ali. Claro, exceções existem, né? Ninguém aqui é feito de uma regra rígida, mas você doutrinar e seguir a sua regra vai te ajudar a se tornar um profissional melhor. Você vai ter que dizer não várias vezes. Recusar solicitação que vai sobrecarregando a agenda. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade. Eu tenho que treinar para fazer isso. Eu não quero chatear, eu quero poder ajudar todo mundo, eu quero poder fazer mais alguma coisa. Só que as pessoas que trabalham comigo, os gestores, vão falar: não, Luiz, foca aqui, não, foca ali. Então, às vezes, você vai precisar de uma ajuda externa e você tem que ir aprendendo a saber o seu momento de falar onde é saudável e aquilo não necessariamente é egoísmo, mas sempre com um jeitinho. Lembre-se, você pode passar a mesma mensagem de N maneiras diferentes, mas se você for uma pessoa agradável, com certeza mais pessoas serão agradáveis com você. Nunca trate o outro como você não gostaria de ser tratado. Lembre-se disso. E um autocuidado prioritário. Tem que ter atividade física. Atividade física hoje, a medicina baseada em evidência, a medicina do estilo de vida mostra que isso é remédio, isso é tratamento, isso ajuda na saúde física e saúde mental. Uma alimentação saudável não era só a sua avó que falava. Os ultraprocessados hoje, eles adoecem a gente. Então, o velho lema, descasque mais, né, e desembale menos. Momentos de descanso na sua rotina. Os grandes gênios da humanidade tinham momentos de ócio criativo, em momentos que eles estavam fazendo algo que não estava relacionado àquela sua atividade fim, normalmente as grandes ideias apareciam. Então lembre-se, pessoal, faça tudo de maneira que você tenha um período para ter a sua eureka, a sua ideia. Uma das ideias falam procrastinar é ruim. Não necessariamente procrastinar nem sempre é ruim. Existem estudos que mostram que quem procrastina muitas vezes consegue fazer mais coisas, só que qual é o truque? Você começa a atividade e procrastina depois que iniciado, dê o primeiro passo. Se você deixa tudo para a última hora, inclusive começar aquela tarefa, aí normalmente a coisa não é boa. Agora, se você começa logo que te dão, tem a ideia, tem o start e depois começa a procrastinar, as ideias referentes àquela sua ideia inicial podem ser melhoradas. Isso vai promover bem-estar e saúde mental. Claro que isso não tira o adoecimento psiquiátrico. Em nenhum momento, como psiquiatra, eu estou falando que essas situações, essas atitudes vão resolver a sua vida. Pelo contrário, existem doenças psiquiátricas que nos impedem de fazer isso enquanto estamos adoecidos. Um transtorno de ansiedade moderado ou grave, um transtorno depressivo, né? Um transtorno de humor, um transtorno obsessivo compulsivo. Aqui eu estou falando para pessoas que não estão doentes e mesmo que estiverem, que podem melhorar o seu tratamento com esses hábitos, mas isso não quer dizer resolver os problemas todos, tá bom? E os últimos 3 pilares, tecnologia como aliada.
tem que ter prontuário eletrônico, tem que ter gestão de agenda, tem que ter ferramenta digital para automatizar o que é repetitivo, né? A tecnologia está aí para ajudar e não para atrapalhar. A IA não vai substituir o ser humano, mas as pessoas que usam o IA vão substituir as pessoas que não usam. Ou seja, dentro da sua área, dominar as ferramentas vai ser sim super importante, queira você ou queira não, tá bom? Então, essa é uma das skills que a gente tem que ensinar, por exemplo, para os nossos filhos. Gerencie interrupção. O horário que você vai verificar e-mail é horário de verificar e-mail, responder mensagem, atender chamadas não urgentes. Peraí, pessoal, uma coisa atrapalha a outra, porque lembra o que eu falei, a gente perde o foco e demora para recuperar ele depois. Então, uma das técnicas que eu vou ensinar aqui são esses blocos de tempo. É hora de fazer um pomodoro, por exemplo, eu só vou ficar respondendo e-mail, eu só vou responder o WhatsApp. Então, por exemplo, eu pego, quando eu entro no avião, é a hora de eu zerar o meu WhatsApp, porque vai acumulando, 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 e aí eu deixo aquele momento, muitas vezes antes de entrar no Wi-Fi, para zerar, porque aí não dá tempo de entrar uma mensagem nova e você se perder no meio do caminho ali. Aí você vai tentando fazer com que essas interrupções não cheguem em você para quando alguma coisa realmente urgente e importante chegar, você ter aquele período de trabalho focado para resolver. E sempre, nada é definitivo na vida. Vai revendo a sua agenda, vai vendo o que você pode melhorar. Será que você precisa daquelas reuniões todas? Uma reunião com 25 pessoas, será que vai sair algo produtivo dali? Aquilo não é reunião, aquilo vai ser o discurso de alguém para falar alguma coisa. Onde que as pessoas podem ajudar? Qual é o lugar onde você realmente agrega e as pessoas agregam para você? O que funciona bem, o que precisa ser ajustado? Isso vai fazendo com que você vá se adaptando na sua rotina. Então, você controlando isso, vai ser muito bom para você. Agora, por exemplo, você já viu os quadrinhos, né, de que a gente planeja, o que a gente faz para gerenciar o tempo. Eu vou ensinar várias técnicas aqui. Não existe uma melhor ou pior, existe aquela que se encaixa melhor na sua vida. Então, por exemplo, quando eu falo da técnica 1 da matriz de Eisenhower, né, que é aquela que você já deve ter ouvido falar, né, do que é urgente e importante, o que é importante, mas não é urgente, o que é urgente, mas não importante, e o que nem é urgente e nem importante. Vamos lá. Então, esse quadrante número 1 aqui, olha, da esquerda, pessoal, ele é urgente e importante. Crise, emergência, que eu preciso agir imediatamente, tem que ser eu. Uma emergência médica, um paciente crítico, uma parada, né? Um quadro psicótico. Ou seja, são situações onde eu vou agir naquele momento e eu mesmo. Agora, tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, planejar preventivamente, desenvolvimento profissional. Eu tenho que fazer, terminar o doutorado, o pós-doc, fazer uma revisão de bibliografia, coisas que são importantes, mas eu não preciso fazer agora, né? Então, eu vou agendar, vou planejar, desenvolver, né? Vou trazer isso para a minha vida. Agora, tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. Alguém precisa fazer, mas não necessariamente você. Então, algumas reuniões têm que ser feitas, mas será que você é a pessoa que deveria estar lá? A chamada, será que alguém pode ligar para você? O e-mail que não é crítico, mas que alguém precisa responder e dar celeridade naquele andamento, organização, execução, método. Isso é onde a maioria das empresas se atrapalham, pessoal. E aí tem aquilo que nem é urgente nem é importante. Galera, isso aqui corta da sua vida, corta da vida da sua família, né? Burocracia, atividade improdutiva, distração digital, rio infinito de Instagram, de TikTok, shorts, essas coisas só fazem a gente adoecer. Não vai te gerar nem conhecimento, você não vai ser um polímata maior, você não vai ser mais feliz, pelo contrário, essas coisas vão tirar tempo de qualidade da gente. Técnica 1. E aí, Pomodoro é marca de tomate? Não, senhor. É uma das técnicas, tá, famosas que você já deve ter ouvido falar, né, do método Pomodoro, desenvolvida lá pelo Francesco, que utiliza aqueles intervalos cronometrados de trabalho intenso, depois pausa breve, aumenta o foco, reduz fadiga mental. Então a gente faz isso, por exemplo, 25 minutos, não precisa ser arbitrário, mas é uma técnica, né? Então marcou 25 minutos no relógio, eu desligo tudo, eu não vejo Instagram, eu não vejo WhatsApp, eu não vejo rede social, eu vou lá resolver e ler e-mails. Vou zerar a minha caixa de e-mails e ficar fazendo aquilo sem a distração, né? Aquele período Pomodoro. Aí a gente tem que fazer 5 minutos de pausa, descansa a mente, faz outra coisa, levanta, alonga, hidrata, respira profundamente, renova energia e vai para um outro ciclo, que pode ser a mesma coisa ou pode ser uma coisa diferente. Agora eu vou responder mensagem de pacientes e só responder mensagem de WhatsApp.
Por quê? Porque aí eu tô mexendo no WhatsApp, daqui a pouco vem um Reels do Instagram. Aí do Reels do Instagram eu já entrei no Mercado Livre. Saí do Mercado Livre, foi para Shopee. Aí da Shopee eu lembrei de um artigo que saiu ali na Nature. Ou seja, eu não faço nada. E aquela sensação de que você fez um monte de coisa e não resolveu nada, né? Então foca naquilo que tem que fazer. Vai repetindo ciclo, ciclo, ciclo. E aí depois de 4 ciclos, normalmente para meia hora. Deu 2 horas ali de trabalho, você para meia hora para poder continuar produzindo mais na outra hora. Então, por exemplo, a gente que é médico, né, ele pode se adaptar num período administrativo entre consulta. Aqueles 25 minutos para preencher prontuário, relatório, 5 minutos de descanso antes da próxima consulta, né, resolver as receitas mais urgentes, tarefas que a gente pode fazer naquele momento ou não. Então, essa é a técnica Pomodoro. Bom, e o bloco de tempo? O que é esse tal de time blocking, né? Esses blocos de maior produtividade. Para quê? Para reduzir a fadiga da decisão. Então, por exemplo, a fadiga de decisão, vocês podem olhar, por exemplo, Steve Jobs. Ele usava a mesma camisa, o Zuckerberg vai pelo mesmo caminho de roupa. Segundo eles diminuem o tempo e a fadiga de decisão de que roupa eu vou, o que eu vou fazer. Todo dia a mesma roupa, a mesma cor, o mesmo jeito. Isso melhoraria. É uma teoria, tá? Mas a fadiga da decisão, né? O que eu vou fazer a seguir? Não, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Parecido com o Pomodoro, mas o Pomodoro está mais relacionado ao tempo em específico, aqui em relação ao que você vai juntar de parecido. Então isso vai proteger seu tempo. Cria barreira. Então na minha agenda eu falo, olha, tempo de foco. Aqui eu evito ao máximo marcar reunião. Claro que se vier alguém muito importante para marcar, eu vou abrir uma exceção. Mas isso não pode virar uma regra, senão vai por água abaixo os meus bloquinhos. Eu vou ter mais foco, mais concentração em cada tipo de atividade. Então, ó, das 8 às 12 eu vou fazer consulta, das 12 às 13 um almoço, um descansinho, das 13 às 14 eu vou fazer prontuário, das 14 às 16 procedimento, das 16 às 17 blocos de estudo, depois eu vou na academia, depois eu vou ficar com meus filhos, depois eu vou fazer X, Y, Z. Você já planeja e cumpre aquele planejamento, né? Então, vamos lembrando que existem várias técnicas. GTD, Get Things Done, né? Que é do David Allen, né? Que é um método de produtividade que vai basicamente, né, um sistema completo de gerenciamento de fluxo de trabalho. A gente captura as ideias, executa as tarefas e reduz normalmente a sobrecarga mental. Então, olha lá, capturei, aqui ó, tô aqui em cima, capturei, coleta informação, tarefa, ideia, compromisso, agenda, aplicativo, caderninho, o que eu preciso fazer, quais são as coisas, etc e tal. Esse processo é acionável? Dá para fazer? O que precisa ser feito? Se for, qual é a próxima ação? Se não for, eu posso arquivar? Eu posso incubar? Trabalhar de outra forma? Beleza. Aí eu vou lá e organizo aquelas ações por contexto, que é prioridade, disponibilidade de recursos. Tem dinheiro? Eu não tenho. Posso fazer? Eu não posso. Vou refazer a minha sala. Quais os passos que eu tenho que seguir para chegar onde eu vou no arquiteto, como eu organizo, quanto dinheiro eu vou gastar, quanto tempo eu tenho para fazer, em que momento do ano que vai ser melhor fazer sobre isso, aquilo. Reflito sobre essa lista, mantenho ela atualizada, vou revisando ela diariamente, semanalmente, pondo prioridades nos lugares e vou me engajando, né, dentro do contexto, com a energia disponível, com a prioridade, o tempo que eu tenho. Então, por exemplo, nós como médicos vamos fazer esses contextos diferentes e listas específicas. Então, dentro do seu Google Tasks, do seu Outlook, do seu Tasks do iOS, etc., tarefas, você vai fazendo contextos diferentes. O que é consulta, o que é procedimento, o que é pesquisa, o que é administrativo e a lista de espera para tarefas que dependem de terceiro. Eu preciso de alguém me ajudar a fazer tal coisa. Legal? Então vamos lá, tem mais coisa aí para você, pessoal. Regra dos 2 minutos, gosto muito, uso muito isso na minha vida. Também, né, dentro do livro do Get Things Done, né, do David Allen, né, se uma tarefa pode ser feita em 2 minutos ou menos, faz ela agora, não enrola, porque se você está enrolando um monte de pequenas tarefas, depois o buraco vai ficando cada vez maior. Isso é um princípio fundamental, o tempo necessário para processar, lembrar, retornar uma tarefa pequenininha é maior do que simplesmente falar e faz. Para de enrolação, você está lá, o seu filho, põe a toalha ali em cima, faz tal coisa, arruma a sua cama, né? Vai lá e mexe aquilo na cozinha, tira o negócio do outro lugar, não fica enrolando, procrastinando, né? Responde aquele e-mail simples, faz aquela requisição de exame, termina aquela receita, agenda aquela reunião que você estava enrolando para agendar, aquela ligação breve de follow-up de alguém, arquiva um documentinho, atualiza o sistema, né?
Isso vai diminuir a sobrecarga mental, não vai ficando com aquela sensação de que eu tenho um monte de pequenas coisinhas para fazer no final do dia, e isso vai fazendo a sensação gostosa do check, check, check. Vocês devem ter visto já uma palestra que ficou famosa, né, na internet, de um militar americano falando de arrume a sua cama de manhã. Basicamente é isso. Se você já começa o dia arrumando a cama, a sua primeira tarefa está feita. A sua primeira tarefa estando feita, é importante que isso vai te levar a outras tarefas para serem feitas também. Então isso vai te ajudar muito a realizar mais coisas. Muito bom. Quando a gente não aplica durante consulta, procedimento que eu tenho foco total no paciente, e aí essa técnica vai ser naqueles períodos entre atendimentos ou períodos administrativos, tá bom? Que técnicas a mais? O método Kanban, né? Que é visualização do fluxo de trabalho para um controle maior. Uma técnica mais visual, gestão de fluxo, que vai vendo as tarefas, limita o trabalho em andamento, maximiza a eficiência, o que já está rolando, né? Então, vários aplicativos como o Trello, Asana, entre outros, eles podem ir fazendo dessa forma. O que está sendo para ser feito, o que já está sendo feito, o que já está concluindo, você vai jogando de um para o outro, você pode pôr post-its também para gerenciar isso, tanto faz, é o jeito que você quiser. Mas você vai visualizar o fluxo de trabalho, você vai saber aquilo que precisa visualmente ser feito e aquilo que já pode ser eventualmente um gargalo. E aí a gente limita o trabalho em andamento. Por exemplo, eu já estou com um monte de tarefa num estágio X. Então, olha, aqui não entra tarefa até eu diminuir esse tamanho dessa lista. Então, eu vou gerenciando esse fluxo. E na medicina, o que a gente pode fazer? Estágio de tratamento. Então, estou dentro da oncologia, que pacientes estão nessa fase, que estão nessa outra fase, de manutenção, Y aqui na psiquiatria, na onco, na cardio, na clínica, na endócrino. Na hora de fazer uma pesquisa clínica, né? Qual o branch que eu estou, qual é a hora, qual o momento que eu posso fazer aquilo acontecer de uma maneira melhor. Processo administrativo, coordenação de equipe multidisciplinar, tem vários lugares onde ela entra. E essa aqui, eat the frog, coma o sapo, engula esse sapo. O que essa técnica fala do Mark Twain, né? Que basicamente é identificar e realizar a primeira tarefa mais difícil, mais importante do dia, antes de qualquer outra atividade. Por quê, pessoal? Se a gente começa o dia pelo difícil, já engole aquele sapo vivo, qualquer coisa depois daquilo provavelmente vai ser melhor. Aquilo vai ser a pior coisa que você deveria fazer durante o dia. Então isso vai eliminar a procrastinação, porque você já matou aquela tarefa difícil logo de cara. Então você não vai adiá-la indefinidamente até chegar outro dia e você sentir que nunca fez nada. Você vai ter o maior pico de energia para quem tem aquela disposição mental, para aquelas tarefas complexas, maiores durante a manhã, já aproveita e manda bala. E a geração de sensação de conquista, aquele impulso positivo, mantendo ao longo do dia, ativando seu circuito da recompensa, córtex pré-frontal, né? Sistema o límbico, área tegmentar ventral, núcleo accumbens, esse circuitinho funciona muito bem. Falam muito de dopamina, mas a dopamina não dá prazer. A dopamina, ela é normalmente responsável pela motivação da gente fazer alguma coisa. Quando eu vou fazer alguma coisa que vai me dar prazer, normalmente a dopamina é ativada. E depois daquilo feito, normalmente são sistemas de endorfinas naturais do corpo. Mas aí é assunto para uma outra aula. Então, na medicina, já começa com a bucha. Aquele caso complexo, aquela tarefa difícil de você botar em dia, aquela organização chata de você fazer, aquela bibliografia que você fica enrolando para terminar, aquela conversa difícil que você tem que ter com um paciente ou fora da medicina, na sua família. Outra técnica para projeto, área, recurso, arquivo. Então vamos lá, é a organização de informação do Thiago Forte, que tem uma estrutura mais simples para organizar arquivos, documentos e informações médicas. Por exemplo, projeto. Empreendimentos com prazo definido e resultado específico. Por exemplo, uma pesquisa clínica, um artigo em desenvolvimento, um novo protocolo. Esse é o projeto. Qual a área, né, que tem uma responsabilidade contínua? Qual a especialidade médica, gestão de consultório, desenvolvimento profissional, etc. Recursos. Quais são os tópicos de interesse contínuo úteis no futuro? Os artigos, os protocolos, as técnicas cirúrgicas. E quais são os arquivos, os itens inativos das outras categorias, que eu já terminei, as pesquisas já foram feitas, os históricos. Ou seja, muitas vezes a gente vai organizar um computador, meu Dropbox, mais ou menos dessa forma. Então eu vou organizar arquivos digitais no meu computador de modo que fique tudo bonitinho, catalogado, feito de uma forma que seja fácil de ser acionado e relevante para eu trazer essas informações posteriormente. E aí você vai vendo que a gente começa a, de fato,
ter uma vida mais organizada. Qual a melhor técnica? Aquela que você gostar, aquela que for viável para você fazer. Estratégia de plantão. O que você pode fazer num plantão onde você tem uma jornada às vezes de 12, 24 horas? Se prepara previamente. Um bom descanso na noite anterior. Faça com que o seu ciclo de sono, né, nos dias que antecedem o plantão noturno estejam bem, porque você vai privar o sono naquele momento, aquilo vai te trazer uma sobrecarga, um cansaço, etc. Nutrição, refeição leve, nutritiva, antecedência, não vai fazer aquela comida pesada, pequenas porções ao longo do dia do plantão e dentro do plantão também. Organize aquele ambiente antes de começar o trabalho, vê se os equipamentos, os documentos necessários, se tem tudo lá, se a máquina, né, por exemplo, quando eu estava no começo da minha vida profissional, no hospital, uma parada, e aí o carrinho não estava lá. O carrinho tinha tomada que não encaixava, né, o bico, o adaptador de tomada. O desfibrilador estava separado do monitor, ou seja, uma balbúrdia. Por quê? Porque quem assumiu o plantão naquele momento não tinha feito essa checagem inicial, coisa simples que deveria ter sido feita. E eu paguei o pato. Também errei porque eu não chequei essas informações. Quando cheguei, um exemplo simples. Uma comunicação eficiente. Quando você vai passar o plantão, né, faça um checklist, garante que você passou tudo ou recebeu tudo que precisa. Vai fazer gestão de tarefas com aplicativos, vai fazendo pausinhas curtas, né? Fique hidratado, porque a desidratação pode gerar uns sintomas. Leve um kitzinho de emergências pessoais. Faça um microdistância estratégico, uma pausinha para você, né, tá com menos demanda ali, dar uma energizada, né? Recuperação mental, você pode fazer mindfulness, meditação breve, respiração, 5 minutos já dá uma aliviada, né? Não fica naquela mesma posição por longos períodos, dá uma andada, uma caminhada, uma alongada, né? Isso já dá uma diminuída na fadiga muscular e mental, né? Continue se alimentando bem e no dia posterior tenta dormir a mais, se recuperar, não é a mesma coisa, mas isso já ajuda de alguma forma, né? Um ritual de transição entre trabalho e lar, chega no seu ambiente, né? E tenha um tempo de qualidade com a sua família, evita ali decisões importantes logo depois que você está muito cansado, um plantão longo, planeja aquelas folgas estratégicas no seu calendário, tá? Bom, e no consultório? Agendamento inteligente, tipo de consulta, tempo necessário. Então, dentro do nosso prontuário, a gente fez tudo isso pensando exatamente nas pessoas que sofrem dessas dores. É um prontuário feito de médico para médico, com as dores que nós temos na nossa vida. Então, como é que eu posso fazer blocos de tempo específicos para um tipo diferente de atendimento? Como é que eu padronizo recepção, triagem, consulta, pré-consulta, pós-consulta? Qual a informação vai? Então, na pré-consulta, a gente já manda uma série de escalas de avaliações para o paciente já enviar e está tudo pronto na hora que a gente chega na primeira consulta do paciente. E no retorno, que escalas, que medicações ele está usando, que exames que ele deveria ter feito, está tudo lá. Esse prontuário eletrônico pode ficar cada vez mais otimizado. Atalhos no teclado, macros para otimizar fluxos, transcrição de consulta, que é um super sucesso dentro lá do VIP Assistant, mas tem outros programas que fazem também para a gente não precisar digitar, né? Uma equipe eficiente, né? Dá uma organizadinha, reserva 15 minutos entre consulta para documentar, deixa aquilo que é necessário perto da sua mão, usa cores diferentes para tipos diferentes de consulta, o que é primeira consulta, o que é retorno, o que é procedimento, né? Vai fazendo lembretes automáticos, né? Faça com que os sistemas em nuvens estejam sempre seguros, num lugar, ambiente protegido, um backup automático, sincronizado entre os diversos aparelhos. Você só está com o seu iPhone, o seu Android, o seu tablet, o seu computador, você possa acessar, né? Use dentro do aplicativo, por exemplo, falando do Tribe Media Assist, o BIP Assistant, porque é o nosso, né? E a gente fez com muito carinho, mas não falando que é o único, né? Veja se ele tem já essa confirmação automática de consulta para você não perder horário, lembrar pacientes quando cancela, pôr outra pessoa, automatizar processo, né? Chatbots, conversas, melhorar o atendimento da sua recepção, análise, relatórios, dashboards, KPIs. Quem não é medido não é avaliado. Eu não consigo melhorar aquilo que eu não aferi, aquilo que eu não sei, né? E quais tecnologias? Tem vários sistemas de gestão, assinatura digital para documento. Faz 5 anos desde a pandemia que eu nunca mais assinei um documento na mão, a não ser receita amarela e azul, que está uma briga no Brasil para se tornar uma receita digital também, mas enquanto não tem, isso é o jeito, né? Telemedicina para consulta remota, integração com o plano de saúde, jeito de você automatizar tudo isso. Bom, então dessa forma chegamos ao finalzinho, que é pesquisa clínica, né? Projeto de pesquisa com eficiência.
o planejamento, qual o objetivo, metodologia, cronograma, aprovação ética, submissão o CEP, né, o Comitê de Ética, obtenção de aprovação, coleta de dados, a análise que você vai fazer, a publicação, tudo isso eu preciso de uma definição clara. E aí existe uma metodologia famosa que, por exemplo, é a PICO, população, intervenção, comparação e o outcome que você está buscando, para você fazer a pergunta correta. A pesquisa precisa ter uma pergunta e a pergunta bem definida vai definir se vai ser um estudo bem definido. Um cronograma detalhado, marcos realistas, né? Aprovação, tudo isso demora, precisa de pessoas, precisam de ambientes acontecendo para tudo dar certo. Qual a ferramenta que você vai utilizar para gerir aqueles dados, padronizar a coleta, implementar controle de qualidade, um backup. Então, aqui na empresa, na TribeMD, a gente é auditado não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, o pessoal da Duke, de tempos em tempos, vem aqui e vê se o serviço que a gente oferece, já que a gente é um parceiro oficial deles aqui na América Latina, está de acordo com todo o controle de qualidade. Então, é um processo extremamente burocrático, mas importantíssimo para manter pesquisas de qualidade. Lembre-se, coração e networking, parceria, outros pesquisadores de institutos, centro de pesquisa. Você tem um centro, gosta disso? Vem trabalhar com a gente aqui, traga para a gente, né? Vamos fazer parcerias, porque o estudo é uma área muito importante da gente, tá? Ferramentas essenciais. Quais a gente pode usar? Pode usar Mendeley, o Zotero, o Trello, o Asana, para análise estatística, o R, o SPSS, o Google Drive, o OneDrive para colaboração, etc. E na prática, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos pensar, inicial, semana 1, sua rotina, analisa ela por uma semana, registra como você está gastando seu tempo, qual o gargalo, qual o desperdício, usa um diáriozinho ali para mapear o padrão, escolhe uma das técnicas, né, pessoal? Qual a melhor técnica? 2, 3 se adequam aos seus desafios que você tem na sua vida, né? É o timing block, são os 2 minutos, é o get things done, onde que fica? Implemente aquilo, uma técnica por vez, uma semana para cada uma, vê qual que é melhor, qual que se ajusta melhor na sua rotina, monitore o resultado, mantenha o registro desse progresso e aí você vai vendo o que funcionou, o que não funcionou, vai ajustando para se adequar à sua realidade e fazendo com que os métodos que não agregaram valor vão embora, vão sendo eliminados. E aí você vai consolidar isso no 3º mês, uma rotina saudável, sustentável, com técnicas que de fato funcionaram. Ensina os outros a fazer isso também. Ensina a sua família, porque isso é uma chave para o sucesso. Começa pequenininho, vai sendo consistente, monitora, ajusta regularmente, adapta as técnicas à sua realidade e seja paciente, né, com o processo. Não é do dia para a noite. Com isso, você aprendeu 8 técnicas de fato que são comprovadas, que funcionam, estão por aí no mercado. Tem vários livros de autoajuda ali no aeroporto, mas basicamente o que importa está aqui. O importante é você botar em prática isso, implementa gradualmente, vai medindo, vai avaliando o sucesso, equilibra a sua vida com o trabalho. Isso é muito importante, porque cabeça ruim, o corpo fica ruim também e o corpo só serve para levar o cérebro para o passeio, a verdade é essa. Então, seu cérebro tem que estar bem, seu corpo tem que estar bem para um levar o outro. Cuidado e qualidade, né? Gaste mais tempo com quem importa, seus pacientes, a sua família, o seu instituto. Burocracias, a gente tem que otimizar. Escolha essas teclas, implementa gradualmente essa semana, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, pessoal, você que está aqui no nosso curso de A para profissionais da área de saúde, do grupo MedIQ, BIP, TribeMD, se você quiser falar com o nosso Customer Care no número 011 95052 4971, teremos um prazer enorme. Isso aqui é uma grande família com mais de 1 milhão de médicos aqui nas Américas, 1,2 milhões, já estamos em mais de 10 países. É um grande prazer fazer esse trabalho em conjunto, né? Em português, em espanhol, em inglês e agora também em chinês, pessoal. E junte-se a nós. Para você que está vendo essa aula como exemplo, como demonstração, vem estudar diariamente IA com a gente nos nossos grupos gratuitos. Escaneia esse QR Code ou entra no qr.d/grupo IA. Pode ser tudo minúsculozinho ali, não precisa pôr letra maiúscula. E vem estudar com a gente todos os dias, porque essa é uma jornada que vale a pena. Se você não sabe, é a hora de aprender. Se você já sabe, você pode melhorar. E se você sabe demais, vem ensinar com a gente, porque democratizar o ensino e o conhecimento é sempre a coisa mais prazerosa que tem. Tá bom, pessoal? Queria agradecer muito, muito obrigado e até a próxima.